São Paulo e Evangelos Marinax assinaram mesmo um memorando de entendimentos. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o que isso significa e fala também do Flamengo. Há uma possibilidade real de proposta do Barcelona por Wesley, que pode chegar a 217 milhões de reais. Quero te atualizar também sobre o Corinthians, com o diretor afastado depois de acusações, trabalhando normalmente por debaixo dos panos. Já o Palmeiras cogita aumentar a capacidade do seu estádio. Rogério Ceni chega ao 8º título desde que se tornou treinador. Te atualizo ainda sobre o Cruzeiro, tem novidade importante no Galo, as últimas do mercado Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Nova Zelândia, segunda seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026. A Nova Zelândia garantiu sua terceira participação em mundiais e vai buscar na próxima temporada a primeira vitória. Até aqui nas duas primeiras participações são 3 empates e 3 derrotas. Já Memphis Depay, jogador do Corinthians, marcou pela seleção holandesa na desclassificação contra a Espanha. Empate no tempo normal e derrota nos pênaltis, e Memphis está a 3 gols de se tornar o maior artilheiro da seleção holandesa em todos os tempos. Para completar o giro de notícias, contar que a Portuguesa faz nessa segunda-feira reunião super importante com os responsáveis pelo Pacaembu. Se não houver um acordo financeiro para redução das taxas quando a Lusa joga no Pacaembu, a disputa da Série D pela Portuguesa será feita em Santana de Parnaíba, cidade distante de São Paulo, algo que tem irritado bastante os torcedores rubro-verdes. Bora falar agora sobre o Vasco, que vai mandar o jogo contra o Palmeiras fora de São Januário. A partida será marcada para o Mané Garrincha. E a ideia ou a decisão tem tudo a ver com a questão financeira. O Vasco está de olho na possibilidade de uma arrecadação bem grande no estádio com capacidade para 70 mil pessoas e que tem muitos palmeirenses e vascaínos morando no Distrito Federal. A expectativa é de que a grana seja suficiente, por exemplo, para ajudar com uma série de pequenas contas que o Vasco tem a pagar. Uma delas, 500 mil reais para melhorias em relação à iluminação de São Januário. Essa tinha sido uma exigência da Conmebol, até para que o Vasco pudesse mandar suas partidas de Sul-Americana. Esses 500 mil reais em meio a uma série de contas que o Vasco tem de pagar seriam bem complicados. Com a transferência do jogo para o Mané Garrincha e uma expectativa de lucro bem superior ao de São Januário, especialmente por causa da capacidade do estádio e pelos preços que serão bastante elevados, o Vasco tomou essa decisão. Não está descartado que o Vasco mande outras partidas ao longo do Brasileiro longe de São Januário, mas essa decisão vai ser tomada de acordo com as dificuldades do caixa. Só para relembrar, 777 deixou o Vasco com uma série de pendências, dívidas, além de não ter feito o repasse de 270 milhões de reais que estavam programados para o ano passado. Bora mudar de assunto com informação exclusiva. O Mirassol, o time paulista que acaba de subir à primeira divisão do futebol brasileiro, quer a contratação de Igor Rabelo. Na semana passada, o Mirassol entrou em contato com dirigentes do Atlético para perguntar sobre a condição do atleta, que tem 29 anos de idade e é um dos mais antigos do elenco atleticano. Importante contar que o Rabelo tem contrato apenas até dezembro, ou seja, talvez seja a última chance de o Galo faturar algum troco com o jogador. Rabelo, que está completamente fora dos planos do técnico Cuca, ele esteve em campo em apenas uma partida na atual temporada. Ele jogou os 21 minutos finais, ou melhor, os 24 minutos finais do confronto contra o Cruzeiro na fase de grupos do Campeonato Mineiro. Nos outros 10 jogos em que ele foi relacionado, se sentou no banco de reservas e não foi aproveitado. A situação do Igor Rabelo deve ficar ainda pior a partir das chegadas do Vitor Hugo, zagueiro indicado pelo Cuca, e do Ivan Roman, zagueiro contratado do futebol chileno. Só para completar em relação ao Galo, contar que Daverson encontrou um amigo meu no shopping nesse final de semana e cravou que vai jogar no Fortaleza.
Importante contar que nem ninguém do Lion, nem do Galo ainda confirma um acordo. Eu já havia dito para vocês na semana passada que havia pessimismo na comissão técnica atleticana em relação a uma troca do Daverson pelo Pochettino, porque dentro do próprio Atlético tem muita gente que não quer a contratação do Pochettino, mas ainda assim, negociação do Daverson com o Fortaleza parece ter avançado e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Como é que a Raposa fica se o Gabigol for punido pela Corte Arbitral do Esporte em julgamento marcado para quinta e sexta-feira da próxima semana na Suíça? Só para lembrar que no ano passado, o Gabigol foi condenado à suspensão de 2 anos por fraudar um exame antidoping. Dos 2 anos, ele teria de cumprir apenas 1 ano, mas o Gabigol, depois de pouco mais de 1 mês de suspensão, conseguiu um efeito suspensivo que o permite estar em campo, por exemplo, com a camisa da Raposa. Se o Gabigol pegar, por exemplo, mais 1 ano de suspensão, como é que fica o Cruzeiro? Lá atrás, quando o Cruzeiro e o Gabigol se acertaram, ficou combinado que há uma previsão para o caso de punição. Se o Gabigol for suspenso, o período de suspensão vai equivaler a um congelamento do contrato do atleta. Então, só para ser mais específico. Vamos imaginar que o Gabigol pegue 5 meses de suspensão na próxima sexta-feira. Nesse período de 5 meses ele nem poderia treinar pelo Cruzeiro. O que aconteceria? O Cruzeiro ficaria livre de pagar esses 5 meses de salário, o Gabigol se manteria treinando de forma isolada, à parte, sob observação de profissionais que ele mesmo contrataria, e esses 5 meses perdidos seriam acrescentados no fim do contrato do Cruzeiro com o Gabigol, para que a Raposa não tivesse prejuízo. Então, é certo que se ele ficar suspenso, o Cruzeiro não pode utilizá-lo, mas também não precisa pagar os salários do atleta. Foi a forma como o Cruzeiro encontrou para se precaver em caso de uma punição da qual ele não tem nada a ver. Só para arrematar, o prejuízo técnico e esportivo seria bastante grande, até porque toda a pré-temporada feita sob o comando do Leonardo Jardim prevê a presença de Gabigol como titular. Quero falar agora sobre o Rogério Ceni, que conheceu seu 8º título como técnico nesse domingo. O treinador do Bahia se sagrou campeão estadual, vencendo, ou melhor, empatando com o Vitória no Barradão. O título se deu graças ao placar agregado, isso porque no jogo de ida o Bahia havia feito 2-0. 8 taças como treinador, o Rogério Ceni havia se tornado técnico em 2017. Desses 8 títulos, 4 são estaduais, em 3 lugares diferentes. O Rogério Ceni foi bicampeão cearense com o Fortaleza, 2019 e 2020, foi campeão carioca com o Flamengo em 2021 e agora campeão baiano pelo Bahia. Os outros títulos do Rogério Ceni como técnico: ele ganhou a Série B do Brasileiro em 2018 com o Fortaleza, onde também ganhou a Copa do Nordeste de 2019. Foi campeão brasileiro da Série A com o Flamengo em 2020 e da Supercopa do Brasil em 21 também pelo Fla. Gostaria que você desse de 0 a 10 uma nota pro Rogério Ceni como técnico. Se você puder acrescentar respondendo se ele caberia no seu time do coração, ficaria contente de saber, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que estuda aumentar a capacidade do Allianz Parque. E para explicar essa história, a gente precisa voltar para outubro do ano passado, quando o Palmeiras e a W Torre chegaram a um acordo. Era uma briga das mais antigas por uma série de motivos. Na oportunidade, a W Torre concordou em pagar ao Palmeiras 117 milhões de reais, além de fazer uma série de cessões de espaços dentro do estádio. Entre essas cessões, há um anfiteatro, que fica atrás de um dos gols do Allianz Parque, mas bem localizado no Gol Norte. Esse local permite a presença de mais ou menos 1.000 pessoas. E o Palmeiras tem feito estudos e discussões internas para ver se utiliza esse espaço de 1.000 lugares para garantir um acréscimo na sua capacidade em dias de jogos. Existem alguns probleminhas que precisariam ser contornados. Por exemplo, esse setor do anfiteatro para 1.000 pessoas não tem entrada exclusiva nem banheiros. Então os torcedores que estiverem nesse espaço vão precisar saber, antes da compra dos ingressos, que eles não terão acesso a um banheiro e também não há uma entrada exclusiva. A entrada precisaria ser pelo Gol Norte. De qualquer forma, se aprovado, o estádio do Palmeiras passaria a ter pouco mais de 1.000 lugares à disposição. Hoje a capacidade do Allianz Parque gira na casa dos 43.713 torcedores. Há a expectativa de que o Allianz possa receber até 45.000 lugares.
Hora de notícia importante no Corinthians. Marcelo Mariano, diretor administrativo que havia pedido seu afastamento em 16 de janeiro, em meio a uma série de denúncias, tem trabalhado normalmente pelo Timão, sem que ninguém saiba. Por ação feita pela Gazeta Esportiva, dá conta de que ele participa de discussões em grupos de WhatsApp de todos os departamentos das diretorias do Corinthians, frequenta a Neoquímica com credenciamento e acesso ilimitado, aparece com frequência no prédio administrativo do Parque São Jorge, onde só tem acesso pessoas que são credenciadas, funcionários ou diretores. Só para lembrar que o Marcelo Mariano precisou pedir seu afastamento em meio a um caos. Durante um depoimento na polícia, o CEO da VaidBet afirmou que Alex Cassundé, o responsável na teoria pela intermediação do acordo entre Corinthians e VaidBet, nunca havia participado de absolutamente nada. E o responsável por colocar o Alex Cassundé como o intermediário desse acordo havia sido justamente o Marcelo Mariano, alguém com enorme proximidade do presidente Augusto Melo. Os relatos dão conta de que o Marcelo Mariano é o braço direito do Augusto Melo, até por isso seria importante para o Augusto a manutenção do diretor. Diante de enorme repercussão na oportunidade, o Corinthians optou por anunciar o afastamento do Marcelo Mariano, mas não anunciou seu retorno, até porque se sabe que essa notícia vai causar enorme barulho negativo, especialmente às vésperas de um confronto extremamente importante. Na quinta-feira tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, jogo valendo o título do Campeonato Paulista. O Corinthians pode até empatar para se sagrar campeão, até porque venceu o jogo de ida contra o Palmeiras no Allianz Parque por 1-0. O que você pensa sobre essa história? Já registra a sua opinião. Hora de falar sobre o São Paulo, sim. O tricolor assinou um memorando de entendimentos com Evangelos Marinax. Passo super importante para que o contrato de parceria nas categorias de base seja oficializado. Mas é importante contar que esse memorando de entendimentos nem prevê multa em caso de rompimento. Se o São Paulo ou o Marinax não concordarem com algum dos próximos movimentos, pode haver a rescisão sem ônus. De qualquer forma, esse documento assinado entre as partes abre a perspectiva de um acordo até a metade do ano. O São Paulo e o Marinax já trabalhavam em cima de uma parceria desde julho do ano passado. Ainda existem alguns pontos importantes a serem debatidos. Na manhã dessa segunda-feira, conversei com um dirigente tricolor que me falou o seguinte, abre aspas, não há multa entre as partes em caso de rescisão, mas, a partir desse memorando, vamos discutir governança, aprovações e uma série de pequenas possibilidades. São detalhes que ainda impedem o acordo, mas a coisa tem caminhado bem, fecha aspas. São Paulo e Marinax estão assinando um contrato muito grande, que vai envolver 100 milhões de dólares, aporte feito ao longo de 5 anos. O Marinax vai ter direito a um percentual na sociedade com Cotia ou por Cotia, e também todas as vendas de atletas formados pela base do São Paulo terão participação nos lucros para o magnata grego. E esses detalhes precisam ser todos equacionados antes da assinatura definitiva do contrato. Com esse memorando de entendimentos, o São Paulo dá um enorme passo e mostra ao mundo que sim, o Evangelos Marinax quer virar parceiro do São Paulo, mas ainda não dá para comemorar ou dar esse negócio como fechado a partir desse memorando. Deu para entender a história? O que você pensa sobre esse acordo com o magnata grego? Só lembrando, já havia contado para vocês com exclusividade, que parte desses 100 milhões de dólares prometidos em 5 anos será utilizado na contratação de reforços para o time principal. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau!